noite, igreja. Que Deus abençoe todos, amém? Bom vê-los neste momento, estar aqui com vocês para mais esse estudo, os mistérios revelados acerca dos anjos. O tema de hoje, Guardiões da Terra. Quero cumprimentar você também que está nos assistindo nesse momento. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, a comunhão do Espírito estejam aí contigo. Que Deus te abençoe. Que tema este sobre os anjos, não é verdade? Hoje nós vamos responder algumas perguntas. A primeira delas é: todos nós temos um anjo da guarda? Nós os temos visto? Por que nós temos um anjo da guarda? E o estudo de hoje, eu vou dizer para vocês assim, ele é muito confortador. E eu queria pedir para que você orasse nesse momento. Nós vamos iniciar o estudo para que Deus nos estivesse abençoando. Eu queria que todos estivessem orando. Todos, cada um fazendo a sua oração silenciosa e suplicando uma vez mais a bênção de Deus. Eu peço a você também que está nos assistindo, onde você estiver, curve a sua cabeça e ore conosco. E que Deus, o Espírito Santo, esteja aqui nos dirigindo no estudo dessa noite. Querido Deus, em nome de Jesus, Pai, atende a nossa prece. Amém. Amém. Eu lembro de um dia em que eu estava na igreja e eu toco saxofone, né? Um dia, Deus permitir, eu vou tocar aqui. Não sou Douglas Lira, viu? Longe ali. Mas eu lembro de uma igreja que eu fui, eu preguei e toquei. E quando eu saí à porta, veio uma senhora para mim e disse assim: pastor, eu tenho que falar com o senhor. Eu disse: pois não, irmã. Pastor, eu vi um anjo do seu lado, enquanto o senhor tocava o instrumento. E eu só de falar aqui agora eu arrepio. Imagine que todos nós temos ao nosso lado um anjo da guarda. E a Bíblia diz, como nós estudamos no domingo passado, na semana passada, no Salmo 103, versículo 20, que os anjos do Senhor, eles excedem em poder. Eu queria convidá-los para juntos abrirmos a palavra do Senhor agora, no primeiro texto do nosso estudo desta noite, em Salmo, no livro de Salmo, ou dos Salmos, capítulo... Melhor dizendo, Salmos não tem capítulos, né? São só salmos, né? É o Salmo 34. Esse é um salmo tão conhecido de todos nós e se você não conhece, eu diria que você deveria ou deve memorizar esse versículo do Salmo. Salmo 34, versículo 7. Esse é o primeiro texto que nós vamos ler nessa noite. Diz assim: o anjo do Senhor faz o que, igreja? Acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Sabe que muitas vezes ao ler este versículo, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Qual é a primeira coisa que vem à nossa mente com relação a acampar-se ao lado daquele que teme a Deus? É armar uma barraca, não é verdade? Aí eu fico pensando nos desbravadores, né, nos aventureiros. O anjo deve estar armado uma barraca do lado da minha casa, para me livrar e cuidar de mim. Só que não é isso que a Bíblia quer dizer na língua original do Antigo Testamento, que é o hebraico. A palavra original aqui para acampar-se significa cobrir. Entenderam bem? Cobrir. O que está dizendo aqui então? Que o anjo do Senhor, ele faz o quê?
Ele cobre a vida daqueles que temem a Deus e os livra. Amém? Eu fico imaginando os anjos, então, que vêm com as suas enormes asas e fazem o quê? Nos cobrem, muitas vezes, contra os dardos inflamados que o inimigo lança contra nós. O anjo do Senhor acampa-se, cobre a vida daqueles que temem a Deus e os livra. Louvado seja Deus por isso. Vamos comigo ao próximo texto da Bíblia, que está agora no livro de Mateus, capítulo 18. Mateus, capítulo 18. Certa vez Jesus estava reunido com um grupo de pessoas, os discípulos estavam com ele. E olha o que diz Mateus capítulo 18, nós vamos ler a partir do versículo 1 até o 5, e depois o versículo 10. Olha o que diz lá, diz assim: naquela hora, Mateus 18, versículo 1, aproximaram-se de Jesus os discípulos perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criancinha, colocou-a no meio deles. Não diz aqui se era um menininho ou uma menininha. E disse: em verdade vos digo, versículo 3, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Versículo 10 agora. Vede, disse Jesus, o Rei dos anjos, não desprezeis a qualquer um destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face do meu Pai Celeste. Amém? Imagine, não feche a sua Bíblia, deixa a Bíblia aberta. O que é que nós estamos vendo aqui? Número 1, diz que o anjo do Senhor Deus, de Jeová Deus o Senhor, ele cobre a vida daqueles que temem a Deus e os livra. Número 2, Jesus está dizendo que o anjo do Senhor, ele vê incessantemente a face do nosso Pai que está nos céus. E ele vem a proteger quem? Os pequeninos. Os pequeninos. Mas seriam os pequeninos só aqueles que serão salvos? Ou todos os pequeninos? Os pequeninos somente que serão salvos, ou todos os pequeninos, e mesmo que sejam pequenos na fé, ou mesmo que não creiam em Deus? Será que o anjo do Senhor está? E eu já diria para você o seguinte: não percam o estudo do próximo domingo. Se você quer descobrir uma forma de ter a companhia do seu anjo da guarda, venha no domingo próximo, ou assista no próximo domingo, ok? Se você quer ter, assim, uma fórmula bíblica, a chave bíblica, para você ter a companhia do seu anjo da guarda, venha no próximo domingo. Sabe por quê? Porque uma coisa é você ter a presença de alguém ao seu lado, e outra coisa é você ter o quê? A companhia de alguém. E nós temos a presença do nosso anjo, mas nós podemos ter também a companhia, mais do que a presença, a companhia deles. Quem são esses pequeninos? Não são somente pequeninos em idade, mas também podem ser pequenos na fé. Agora pensem comigo o seguinte, que quando você nasceu, lembra o dia, o ano, a hora que você nasceu? Bom, você talvez não lembre, porque você acabara de nascer, mas seu pai sabe, sua mãe, né? Deus lá no céu, eu fico imaginando ele chamando um anjo, dizendo assim: venha cá você, vá agora e tome conta daquela criança, daquele bebê, do André, da Maria, do João, da Cláudia, do Fernando, da Ana. Vem um anjo e se coloca do lado. E ele está ali para nos guardar, como nós estudamos no primeiro episódio primeiro tema desta série, diz o quê? Eles são espíritos ministradores, enviados a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Desde o dia em que você nasceu, o anjo da guarda está ao seu lado, até o dia em que ele vai selar o seu túmulo.
Olha o que diz na continuação, em Mateus capítulo 18, porque não são só pequenos de idade, diz assim, versículo 11, Mateus 18, 11, na sequência diz assim, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou, e se porventura a encontra, em verdade vos digo, que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que se pereça ou que pereça um só destes o quê? Pequeninos, que se extraviaram. Qualquer um. Pequeno de idade, pequeno na fé. Anjos poderosos. Eles veem incessantemente a face do nosso Pai que está nos céus. Anjos que excedem em poder, cobrem a vida daqueles que temem a Deus e os livra. Amém? E o terceiro texto que nós vamos ler agora, na palavra do Senhor, ele está também no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 4 agora. Ou melhor, vamos primeiro para o Salmo 91. Salmo 91. Depois nós vamos para Mateus 4. Salmo 91. Um outro salmo tão conhecido, tão amado de centenas e milhões de pessoas ao redor do mundo, Salmo 91. Versículo 9. Acompanhe comigo a leitura. Diz assim: Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem quando, igreja? Diz para mim. Em todos os teus caminhos, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçardes em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. 3 textos. Número 1, anjos são enviados por Deus para cobrir. Número 2, anjos veem incessantemente a face do nosso Pai que está nos céus. Número 3, anjos são enviados para nos proteger em todos os nossos caminhos. E especialmente este último texto do Salmo 91, Satanás conhece de cor. Ele conhece de cor. E ele usa o diabo esse texto. Só que ele, ao usar esse texto, ele omite uma parte dele. E nós vamos ver logo mais adiante. Vejam, para nós avançarmos, entendamos primeiramente isso. Desde o dia do nosso nascimento, todos nós, como seres humanos, estamos sob a guarda de seres sobrenaturais, apontados por Deus para nos proteger e guiar-nos para a salvação. Amém? Todos nós, desde o dia do nosso nascimento. Deus tem mandado um anjo para nos proteger em todos os nossos caminhos, para nos salvar. Nós temos esta imagem aqui, talvez seja uma imagem daquelas mais conhecidas em todas as escolinhas, né? Sabatina ou escola dominical ao redor do mundo. Eu lembro quando eu era criança, nós não éramos adventistas, e eu aprendi a fazer uma reza, né? E a reza dizia assim: anjinho da guarda, meu bom amiguinho, guiai-me sempre pelo bom caminho. Amém. Bom, na semana passada a gente aprendeu que a gente não deve fazer oração para anjos. A gente deve pedir a Deus por eles, agradecer a Deus por eles, adorar a Deus e não eles. Lembram ali? Mas na minha mente infantil vinha esse tipo de imagem que você viu aqui na tela de um anjo, né? Como que cuidando da criancinha
que está atravessando ali a pontezinha e protegendo. Mas eu não sei se você é como eu prefiro mais uma imagem assim de um anjo que excede em poder. Lembram da nossa imagem? Como diz o Salmo 103, versículo 20. E aqui está ali um anjo, né? E Deus diz lá no livro de Gênesis que quando Adão e Eva foram expulsos do jardim, Deus colocou 2 anjos com espadas flamejantes para vedar a porta de entrada do jardim para que eles não mais tomassem do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Anjos que excedem em poder. Qual é que tipo de proteção esses anjos dão a nós? Que tipo de proteção eles nos dão? Vocês lembram de Daniel, por exemplo? Capítulo 6, Daniel, que quando foi lançado à cova dos leões, os pequeninos conhecem tão bem essa história. A gente vem à escolinha sabatina e nos cultos em casa e nos livros. Daniel na cova dos leões. Lembram que aqueles homens tramaram contra Daniel e fizeram ali que o rei Dário fizesse um decreto de que ninguém poderia orar ou pedir qualquer coisa a qualquer Deus a não ser para o rei. E Daniel se colocou de janelas abertas, orando, e eles disseram assim: Daniel não seguiu o teu conselho, ele deve ser jogado na cova dos leões. A Bíblia diz que o rei, ele procurou, em Daniel 6 diz que o rei procurou de todas as formas tentar livrar Daniel. Mas aqueles homens vieram e disseram assim: é um decreto de medos e persas que não pode ser revogado. Então o rei chamou Daniel, o rei amava Daniel e disse assim: ó Daniel, quem sabe o teu Deus te possa livrar das garras dos leões. E diz que o rei então jejuou a noite inteira e não permitiu que viessem os músicos diante dele. E no outro dia de manhã, ele ao levantar, ele foi correndo lá para a cova dos leões que tinha sido selada com uma pedra. E diz a palavra do Senhor em Daniel capítulo 6, versículo 19, pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões, e chegando-se ele à cova, chamou com Daniel com voz triste, e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei e disse lá de dentro da cova: ó rei, vive eternamente, o meu Deus enviou quem? O seu anjo, e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque em mim foi achado inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Que tipo de proteção é essa que os anjos dão a nós? Esses anjos que incessantemente vêm à face de Deus. Esses anjos que são enviados para nos proteger em todos os nossos caminhos. Esses anjos que vêm para nos cobrir em todos os momentos. Número 1, eles vêm para nos dar que tipo de proteção? Física. Daniel foi protegido fisicamente. Eu digo a vocês, nenhum de nós estaria aqui se nós não tivéssemos a proteção física que os anjos dão a nós. É ou não é verdade? Nenhum de nós. E eu posso pensar em quantas vezes Deus enviou o seu anjo para me proteger. E quantas vezes eu não vi, mas ele me protegeu. Nenhum de nós estaria aqui se não fosse a proteção física. Qual é o primeiro tipo de proteção que os anjos dão a nós? Diz para mim, igreja. Física. Segundo tipo de proteção. Vocês lembram do profeta Elias? Grande homem de Deus que chegou diante do rei Acabe e disse assim: ó rei, tão certo como vive o Senhor e vive o Deus de Israel, Jeová Deus do Senhor, nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. E Elias partiu e foi para o lugar que Deus havia determinado para ele. E ele ficou lá no ribeiro de Querite, sendo sustentado por Deus. Depois ele foi sustentado pela viúva de Sarepta. 3 anos depois, e meio depois, ele retorna, chama todos para irem ao Monte Carmelo.
E você lembra o que lá aconteceu? Mais de 400 profetas de Baal rodeando aquele altar durante o dia inteiro, clamando para que viesse fogo do céu. Nada acontece. No final do dia, Elias começa a orar, depois de haver restaurado o altar do Senhor que estava em ruínas. Ele diz assim: ó Deus, eu oro aqui, tão somente em voz alta eu oro, para que todos saibam que Jeová Deus é Senhor Deus em Israel. E naquele mesmo instante desce fogo do céu e consome a oferta e a lenha e as pedras, e ainda lambe toda a água que eles tinham jogado em cima da oferta. Jeová Deus é Senhor. E Elias então ordena que os profetas de Baal fossem mortos, todos eles foram mortos. Elias sai para orar, ele ora 7 vezes, e o servo dele diz assim: eu vejo lá no oriente uma pequena nuvem do tamanho da metade da mão de um homem. E Elias disse: eis que vem chuva, diga para Acabe aparelhar a sua carruagem e voltar, porque vem chuva. E Elias sai correndo diante da carruagem de Acabe. Quando Acabe chega no palácio, conta para Jezabel tudo o que tinha acontecido. E ela diz assim: seu miserável, como é que você permitiu uma coisa dessas? Diga para aquele profetinha lá que eu vou fazer com ele até amanhã o que ele fez com os meus profetas. Senão que aconteça comigo, ela disse. E quando Elias ficou sabendo disso, vejam, quem foi esse Elias? O homem que falou, não vai chover. O homem que falou e desceu fogo do céu. O homem que orou e Deus mandou chuva. O homem de Deus que a Deus havia operado tantos milagres através dele. O homem que havia orado e o menino, filho da viúva de Sarepta, havia ressuscitado. O homem que testemunhou corvos vindo trazer pão e carne todos os dias. Quando ele ouve esta palavra, o que aconteceu com Elias? Ele ficou com medo. Ele ficou com medo, e a palavra do Senhor diz em Reis, no primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo 3, assim: temendo, pois, Elias, levantou-se e para salvar a sua vida se foi e chegou até Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. No versículo 4 do mesmo capítulo, continua dizendo: e ele mesmo, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e veio se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si o quê? Ele pediu para morrer. Este homem de Deus pede para si a morte. Elias se deita debaixo da árvore e diz assim: Senhor, eu não aguento mais. Senhor, eu não suporto mais. Deus, eu não tenho mais forças. Pai, eu quero dormir e não quero mais acordar. Deus ouviu a oração de Elias? Sim ou não? Atendeu ela? Não. Ouve, mas não atende como ele pede. E diz a Bíblia que Deus não atendeu como ele pediu, porque Deus enviou um anjo. Ele disse assim: Pai, basta, toma-me agora a minha alma, pois eu não sou melhor que os meus irmãos. E ele deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que um anjo o tocou e disse: levanta-te e come. Levanta-te e come. E ele olhou, e ele viu, e junto à cabeceira ele viu um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija com água. E ele comeu, bebeu e o que mais? Ele disse assim: eu não quero mais acordar. Senhor, tira a minha vida. Eu não aguento mais. E voltou a segunda vez o anjo do Senhor. Eu olho para essa história e fico emocionado. Que Deus é esse? Ele envia de novo o anjo do Senhor a segunda vez e o tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho que você tem que ir é sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida ele caminhou 40 dias, 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Que tipo de proteção é essa que os anjos dão a nós? Proteção o quê? Emocional. Será que eu falo para alguém nesta noite aqui?
que está passando por algo muito turbulento na sua vida. Você está passando por um tempo de depressão profunda, como Elias passou. E você não tem mais forças para se levantar da cama. E tem pedido a Deus: Senhor Deus, tira a minha vida. Tira a minha vida, eu não aguento mais. Eu quero te dizer em nome de Jeová, Deus o Senhor, Deus tem um plano para a tua vida. E Deus tem enviado o seu anjo para estar ao teu lado. E a palavra do Senhor para você hoje é: filho, levanta, Deus tem uma obra para fazer por teu intermédio ainda. Deus te ama. Se eu falo a alguém que está nos assistindo nesse momento, e você está ali talvez descendo as lágrimas na sua face, dizendo: pastor, Deus está falando para mim. Sim, é para você mesmo. Deus está falando, o anjo do Senhor está ao seu lado, o anjo do Senhor vem incessantemente à face de Deus, o anjo do Senhor que foi enviado para você desde o dia do seu nascimento, ele não vai deixar que este seu pedido se cumpra na sua vida. Anjos magníficos em poder, eles vêm nos dar que tipo de proteção? Física, que mais? Emocional. Só que não parem. A palavra do Senhor diz que, no livro de Atos, capítulo 27, conta a história de Paulo. Quando Paulo apelou para César, e agora ele estava sendo enviado para ser julgado em Roma, na Itália. Eles entram no barco e saem a viajar. E os ventos são muito fortes e a chuva vem. E por muitos dias choveu e tempestade. E Paulo havia orientado, antes de partir de um porto que eles haviam atracado por alguns dias, ele tinha dito assim: não podemos partir. Nós não podemos partir. E a guarda romana, o centurião havia dito: não, nós vamos. E ele não atendeu ao pedido de Paulo e eles partiram. E diz a palavra de Deus em Atos 27, versículo 20 em diante: e não aparecendo, havia já alguns dias nem sol nem estrelas caindo sobre nós, grande tempestade. Olha o que diz a palavra do Senhor. Diz que dissipou-se, afinal, toda a esperança de eles serem salvos. Toda a esperança, dissipou-se. Toda a esperança de eles serem salvos. E havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar tão grande dano e perda, mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas tão somente o navio, porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas. É preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos estão contigo e navegam contigo. E Paulo continua dizendo: portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo pelo qual Ele me disse. Que tipo de proteção nós temos aqui? Paulo disse: o meu Deus enviou quem? O meu anjo. E ele me disse que nenhuma vida se perderá. Amém? Nós temos aqui a proteção pessoal. O meu Deus enviou o meu anjo para cuidar de mim. E ele me revelou. E nós vamos para o quarto e último tipo de proteção que os anjos de Deus nos dão. E esse é o principal e a principal proteção que os anjos nos dão. E o diabo, preste bem atenção no que eu vou dizer agora. O diabo não quer que você saiba que tem essa proteção.
Eu estou adiantando aqui porque o diabo vai fazer você se distrair, talvez, nesse momento. E você que nos está assistindo agora também. Para que você não tenha conhecimento dessa proteção. E eu quero levar você agora sim à Bíblia, ao Evangelho segundo Mateus, no capítulo 4. Mateus, capítulo 4. Em Mateus 4 nós temos um grande encontro. Um grande encontro que alguns milênios antes havia acontecido antes no céu. Lembram? Apocalipse capítulo 12. Diz assim, houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos guerrearam contra quem? Contra o dragão e os seus anjos. Miguel é um título para Jesus Cristo. É um título apocalíptico para Cristo antes da encarnação, antes de ele se fazer homem. Ele, Jesus e os seus anjos. Miguel é chamado de arcanjo Miguel. É o principal, o maior dos anjos. Não que ele tenha sido criado, absolutamente. Mas o grande eterno Deus, quando ele vem para se revelar aos anjos, antes mesmo de haver criado os homens, ele se revela como um anjo, para com os anjos. E para se revelar aos homens, ele faz o quê? Ele se torna Emmanuel, Deus conosco, como um homem. E agora este Deus eterno, que se faz anjo para se revelar aos anjos, se faz homem para se revelar aos homens. Este arcanjo Miguel é aquele que aparece, nós temos uma indicação bíblica no meio da sarça ardente para com Moisés, para com Josué, quando Josué está diante da terra prometida para entrar na terra, quando ele diz assim, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é santo, é o mesmo. E agora este encontro cósmico que havia acontecido no céu dos céus, ele acontece novamente, só que no deserto da tentação. De um lado, o rei dos anjos, assumindo a forma humana. E do outro lado, o príncipe dos anjos caídos, num grande encontro, no deserto da tentação. Acompanhe comigo a leitura, Mateus capítulo 4, versículo 1. Diz assim, a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Pergunto, se Jesus não fosse o Filho de Deus, pode ter certeza que o diabo não estaria ali. É ou não é verdade? Se ele não fosse Filho de Deus, o diabo não estaria ali. Ele não perderia tempo. Absolutamente. Mas ele lança dúvida. E Jesus então lhe responde dizendo o quê? Versículo 4. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo, versículo 5, o levou à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo. Ele disse, se és filho de Deus, atira-te daqui para baixo. Por quê? Porque o que, igreja? Está escrito. E o diabo cita as escrituras, cita ou não cita? E ele cita a Bíblia. E ele conhece de cor. Só que ele intencionalmente, ao citar as escrituras, ele omite uma parte. Porque ele não queria que Jesus tivesse a lembrança deste quarto e último tipo de proteção que os anjos dão a nós.
E como é que o diabo cita as Escrituras? Versículo 6. Ele disse, se és filho de homem, atira-te daqui para baixo, porque está escrito o quê? Aos seus anjos ordenará a teu respeito, para que te guardem. E eles te sustentarão nas mãos, para não tropeçardes em alguma pedra. Qual é a parte do Salmo 91 que Satanás omitiu? Lembra ou não? Abre lá no Salmo 91 e descubra você mesmo. Salmo 91, versículo 11. E compare com as palavras do arqui-inimigo de Deus. Versículo 11 diz o quê? Salmo 91, 11. Diz assim: porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. E o que o diabo disse? E aos teus anjos ordenará o teu respeito para que te guardem, e eles te sustentarão. Vocês percebem que ele intencionalmente faz o quê? Omite uma frase. Qual é a frase? Em todos os teus caminhos. O diabo não queria que Jesus soubesse que ali ao redor de Cristo haviam anjos. Haviam ou não haviam anjos? Você vai dizer assim, não, pastor, não tem nenhum anjo ali, eu não vejo nenhum anjo ali. Ah, Jesus sabia sim que ali haviam anjos, e Satanás sabia sim que ali haviam anjos. Isso é tão verdade que quando o diabo o deixou, versículo 11 de Mateus 4, olha o que diz a palavra do Senhor, diz assim, com isto o diabo o deixou, e eis que vieram o quê? Anjos e serviram Jesus. Anjos. O diabo sabia que ele não poderia dar um passo além daquilo que lhe era permitido na tentação contra Jesus. Ele não podia dar um passo, 1 milímetro além daquilo que Deus poderia permitir que ele fizesse. E se ele desse um passo, carruagens de fogo estavam ali ao redor, anjos que excedem em poder, e barrariam ele imediatamente, sim ou não? Imediatamente. Ah, Jesus sabia. O diabo também sabia. Satanás também sabia. Agora, por que o diabo não quer que você e eu conheçamos a respeito dessa proteção? Sabe por quê? Porque se nós nos lembrássemos desta constante presença espiritual, nós solicitaríamos esse poder espiritual. Leia novamente você mesmo essa frase. Essa frase tem que estar guardada no seu coração. Em todos os teus caminhos. Em todos os teus caminhos. O diabo não quer que nós conheçamos acerca desta proteção. Porque se nós nos lembrássemos dessa proteção espiritual, nós solicitaríamos este poder espiritual. E os anjos vieram e serviram a ele. Olha o que diz no livro Grande Conflito. Diz assim, um anjo da guarda é designado a todo o seguidor de Cristo. Esses vigias celestiais protegem aos justos do poder do maligno. Diga amém. Amém. Por Deus. Você não está sozinho, você não está sozinha. Você precisa de proteção física, Ele está ao seu lado. Você precisa de proteção emocional, Ele está ao seu lado. Você precisa de proteção pessoal, Ele está ao seu lado. Você está passando por uma tormenta na sua vida, um tipo de tormenta destruidora e o barco da sua vida está quase a afundar. Não pule do barco. O teu anjo está ali contigo. E ele vem te proteger, um anjo da guarda, eles são vigias de Deus do céu. Olha o que continua dizendo o livro Grande Conflito. Assim é o povo de Deus, exposto ao poder enganador e vigilante malignidade do príncipe das trevas. Oh, que terrível saber isso, não é verdade? Saber que nós estamos expostos a esse poder enganador do príncipe das trevas.
Mas nós não estamos sozinhos, e nós estamos, quando estamos em conflito com todas as forças do mal, é assegurada a incessante guarda dos seres celestiais. Mas os que seguem a Cristo estão sempre o que diz para a minha igreja? Seguros sob a proteção dos anjos, magníficos em poder, que são enviados do céu para protegê-los. O maligno não pode romper a guarda que Deus pôs em redor do seu povo. Que lindo ouvir isso. Amém. Anjos vêm e nos cobrem. Anjos vêm nos proteger em todos os nossos caminhos. Anjos que vêm incessantemente à face do nosso Pai que está nos céus. Anjos que vêm dar esse quarto tipo de proteção. Que proteção é esta? Espiritual. Amém? Espiritual. Já teve dia na sua vida que você sentiu como que se houvessem trevas sobre você, não? Já sentiu isso, não? Não tem explicação. Não tem explicação. Eu vou dizer para vocês, tem dias assim que eu me ergo da cama e começo a buscar a Deus e as minhas atividades, e é tão difícil. Parece que há uma nuvem negra. E eu me ajoelho e eu clamo a Deus: Senhor, envia o teu anjo para me dar essa proteção espiritual. E sabe, algumas vezes eu estou ali ajoelhado e eu digo: Senhor, eu não vou sair daqui. Eu não saio desse círculo aqui, Senhor. Eu não saio daqui. Eu só saio daqui quando essa nuvem escura sair de cima de mim. Já passou por isso alguma vez, não? Acontece ou não acontece? Sabe, nós não vemos o mundo espiritual. Ele é velado a nós. Na verdade, se nos fosse tirado o véu do mundo espiritual, nós não suportaríamos. Certamente não suportaríamos a batalha que acontece espiritual, no mundo espiritual. Nós não suportaríamos. Mas sabe que nós temos um anjo. E o anjo do Senhor, ele quer nos usar como instrumentos de Deus. E as forças das trevas se movimentam. E naquele dia em que Deus quer colocar diante de você alguém para que você seja um instrumento para apresentar a cruz, Jesus e a verdade que liberta, anjos maus, eles vão se interpondo. E há uma tremenda batalha espiritual que nós não temos noção da dimensão. Mas em nome de Jesus, você precisa saber nesta noite que os anjos do Senhor, eles estão incessantemente ao nosso lado. Incessantemente ao nosso lado. Para nos dar esta força espiritual. E eu louvo ao meu Deus por isso. Nós não teríamos condições de suportar a batalha espiritual. Absolutamente jamais teríamos condições. Eu não estaria pregando aqui essa mensagem para você hoje. Não estaria. Não fosse o anjo da guarda. Quantos de vocês foi uma luta para vir para cá hoje? Agora, você já parou para pensar que quando o Rei dos Anjos do céu, ele vem para se fazer homem, Emanuel, e habitar conosco, e estar nesse mundo, ele, o Rei dos Anjos, enquanto como homem na terra, ele se coloca debaixo também
da guarda das suas próprias criaturas? Já parou para pensar isso? Enquanto, como homem, Ele, o Criador dos céus e da terra, de todo o universo, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, Ele se submete à proteção das suas próprias criaturas. E nós podemos, por exemplo, nos lembrar de um episódio que está no Evangelho de São Lucas, segundo Lucas, que diz que Jesus, quando Ele se colocou em pé e na sinagoga, certa feita, e ele abre o livro de Isaías e lê as palavras do profeta Isaías, e de repente ele diz assim: hoje esta palavra se cumpriu entre vós. E aí os líderes dizem assim: como é que ele fala um negócio desse? Ele não pode falar isso. Eles ficam tão irados, porque ele se coloca ali na posição de Messias, que ele era sim o próprio Messias, e os líderes agarram ele, tiram ele da sinagoga e vão expulsar ele da cidade e levam a ele junto de um penhasco para lançá-lo um penhasco abaixo. E de repente um anjo toma Jesus e passa com Jesus no meio deles e Jesus some. Já pensou? Um outro claro episódio na Bíblia, quando Jesus está no Getsemane orando, e ele começa a suar gotas de sangue na angústia mental que estava vindo sobre ele, por causa do pecado de todos nós, que estava sendo colocado sobre ele, e ele estava a ponto de sucumbir. Jesus teria morrido no Getsemane, não viesse um anjo para confortá-lo ali. Ele não morreu por causa dos pregos nos pés e mãos. Mas a palavra do Senhor diz que o anjo veio e se colocou entre ele e o confortou. Uau! O Rei dos anjos se coloca sobre a guarda dos seus próprios anjos que criou. E quando Jesus morre e ele é posto no túmulo no domingo de manhã, quando aquelas mulheres vão lá de manhã cedinho para embalsamar o corpo de Jesus, lembram da história que está em Lucas capítulo 24? Diz que a pedra havia sido removida, elas entram no túmulo e o que elas veem? Vêm 2 varões, diz a Bíblia, Lucas 24, versículo 4. 2 varões vestidos de branco, um sentado à cabeceira e o outro aos pés do lugar onde Jesus tinha sido colocado. Quem eram esses 2 varões vestidos de branco? Anjos. Olha o que diz o livro Desejado de Todas as Nações a respeito desses anjos. Assim, esses anjos de Lucas 24, 4, 2 varões com vestes resplandecentes, eles estiveram com Cristo como guardas durante a sua existência na terra. Quantos anjos? 2 anjos. Quantos anjos da guarda você tem e eu tenho? 1 anjo. Jesus tinha quanto? Ficou com inveja de Jesus? Hein, Jode? 2 anjos. Jesus tinha 2 anjos. Sabe outra marca na Bíblia que atesta desses 2 anjos? 40 dias depois da sua ressurreição, Jesus estava lá em cima no Monte das Oliveiras e ele começou a ascender aos céus, lembram? Atos capítulo 1. Aí apareceram também quem? 2 varões vestidos de branco. Eles disseram o quê? Varões galileus, por que vocês estão olhando para este Jesus que está subindo aos céus assim atônitos? Esse mesmo Cristo que está subindo, Ele vai vir com as nuvens da mesma forma que vocês estão vendo Ele? Quem eram esses 2? Olha o que diz, Desejado a Todas as Nações. Esses anjos, Atos 1, versículo 10, 2 homens vestidos de branco, eram do grupo que estivera esperando numa nuvem brilhante para acompanhar Jesus à morada celestial. Os mais exaltados dentre a multidão angélica eram os 2 que foram ao sepulcro na ressurreição de Cristo e com ele estiveram na sua vida, durante a sua vida na terra. Já parou para pensar? 2 anjos. Por que 2 anjos? Esses 2 anjos. Eu fico pensando nessa cena
Diz o espírito de profecia, Ellen White, que eles estavam na nuvem que estava ascendendo com o Senhor e os anjos do céu esperando Jesus subir às alturas e disseram assim, não, nós não vamos subir com ele agora. Vamos descer e vamos alentar os filhos de Deus. E eles voltaram para dizer aquelas palavras, já pensaram? Jesus tinha 2 anjos. Esses 2 anjos que nós acabamos de ler no livro Desejar Todas as Nações, eles eram quem? Os mais exaltados dos anjos do céu. Será que é alguma coincidência quando, lembram Abraão? Ele está lá no deserto e de repente começam a vir 3 homens em direção a ele. Lembram dessa história? Quem eram eles? Jesus e quem mais? 2 anjos. E aqueles 2 anjos saíram dali e foram para onde? Para Sodoma e Gomorra, lembram? 2 anjos. 2 anjos que aparecem com Jesus e Abraão, 2 anjos no túmulo de Jesus, 2 anjos que estavam ali agora quando Jesus está ascendendo aos céus. Os mais exaltados dentre a hoste celestial. E quando Deus diz assim, Moisés, você vai me fazer um santuário para que eu possa habitar no meio de vocês. E você vai fazer o quê? Uma arca, e sobre a arca um propiciatório, e sobre o propiciatório 2 anjos, chamados de querubins cobridores. Quem era um desses querubins cobridores? A arca representa o trono de Deus nos céus. 2 querubins cobridores. Quem era um destes? Lúcifer. E Lúcifer cai da sua posição. O segundo, muito possivelmente, fosse quem? Gabriel. E este agora toma o lugar de Lúcifer. E Deus coloca um outro no lugar de Gabriel. Muito possivelmente isso. E esses 2 anjos, quando o rei dos anjos vem se fazer homem, ele diz assim, ó Senhor, o Senhor vai para a terra, vai se fazer homem, nós vamos contigo. E vamos estar contigo em todos os momentos, para te cobrir. Amém? Nós vamos estar contigo para que não tropeces o teu pé em pedra, nós vamos estar contigo em todos os teus caminhos. Amém? E o Senhor nunca esqueça que nós somos aqueles que veem incessantemente a face do nosso Pai que está nos céus. Amém? Que tipo de proteção os anjos nos dão? Diz para mim, igreja. Física. Que mais? Emocional. Que mais? Pessoal. Que mais? Espiritual. Amém? Como nós devemos responder a isto? Como nós deveríamos viver? Eu diria para você, igreja querida, e a você que está nos assistindo, vivamos corajosamente na presença deles, porque nós não temos o quê? Nada a temer. Eles estão contigo. Anjos que excedem em poder. Amém? Número 2, olha o que diz esse texto. Aqui está uma pessoa em perigo, bem, Deus se coloca a postos para ajudar essa pessoa. E todos os anjos celestes serão enviados para auxiliá-la, se necessário for. E não somente todos os anjos, mas o próprio Rei dos anjos vem. Amém? Não é maravilhoso isso? Vivamos corajosamente na presença deles, porque nós não temos nada a esconder. Número 2, vivamos todos na presença deles. Na presença deles. Porque nós não temos o quê? Nada o quê? A esconder. Preste atenção. Todo site que você visita, todo encontro que você marca, toda conversa que você trava com quem quer que seja, tudo o que você faz está patente aos olhos daquele que foi enviado como ministro do céu a favor da tua salvação, servir para te salvar. Tudo, absolutamente
tudo é patente aos olhos dele. Ficou com vergonha agora? Não adianta mais. Não temos nada que esconder deles. No livro A Verdade sobre os Anjos diz: vocês não estão sozinhos na batalha contra o mal. Pudesse erguer-se a cortina e vocês observariam os anjos do céu lutando ao lado de vocês. Isso eles precisam fazer, é seu trabalho, guardar a juventude. Milhares e dezenas de milhares, milhões e milhões de anjos ministram em favor de quem? Dos jovens da juventude, amém? Oh, vivamos corajosamente na presença deles, porque não temos nada o que temer. Vivamos na presença deles, porque nós não temos nada a esconder. E o último ponto, vivamos agradecidamente na presença deles, porque eles nos têm dado tudo para nos proteger. Amém? Eu acredito, querida igreja, que não há ninguém nesse mundo, nessa terra, talvez que te ame tanto neste mundo, entre os seres criados de Deus, talvez que te ame tanto quanto o teu anjo da guarda. Você deu o berro na maternidade e Deus disse: vai, cuida dela. E Ele está ali. Amém? Quanto tempo? 24 horas por dia, 7 dias da semana, sem tirar um cochilo. Você dorme à noite, Ele não dorme. Está ali ao teu lado, como um grande guarda, a espada na mão, te cobrindo, porque se Ele dormisse um segundo sequer, anjos maus, para te destruir por completo. É ou não é verdade? Te guardando em todos os momentos. Cuidando, protegendo. Eu sei que alguns estão pensando assim: pastor, eu quero ver o meu anjo um dia. Ele vai dizer assim: olha, você me deu trabalho, hein? Quanto que eu lutei para levar você aos pés da cruz de Jesus. Ele não dorme. Nós não compreendemos, queridos, o que devemos aos cuidados e à interposição dos anjos. Dudu, põe o texto lá na tela, por gentileza. Nós não compreendemos o que devemos aos cuidados e interposição dos anjos. Todo remido compreenderá a atuação dos anjos em sua própria vida. Que maravilha será entreter conversa com um anjo que foi o nosso guardador desde os primeiros momentos, que nos vigiou os passos e cobriu a cabeça no dia do perigo, que protegeu no vale da sombra e da morte, e que irá assinalar o lugar do nosso repouso, que foi o primeiro ou será o primeiro a nos saudar na manhã da ressurreição, e dele aprender a história da interposição divina na vida individual e da cooperação celeste em toda obra em favor da humanidade. Amém? Que dia será este? Que dia será este? Você vai ouvir uma voz atrás de si, vai olhar para trás e vai ver quem? Foi você? Ele vai dizer assim: yes, fui eu. Amém, porque você aceitou o sangue de Jesus. Vamos, eu quero te levar para estarmos com Ele para sempre. E Ele vai nos pegar no colo e... Quanto tempo a gente vai ficar conversando com Ele? Já parou para pensar? Ele está ao seu lado. Amém? Proteção física, emocional, pessoal, espiritual, para te guardar em todos os teus caminhos, para te cobrir. Eles veem incessantemente a face do nosso Deus Pai que está nos céus. Semana que vem, próximo domingo, não perca. Você vai descobrir a chave bíblica de Deus para poder ter a certeza da companhia desse ser maravilhoso que Deus tem enviado para nos proteger em todos os nossos caminhos. Amém. Vamos levantar para orarmos? Querido Deus,
Louvado sejas, bom Pai, por esses seres maravilhosos que o Senhor criou, que estão ao nosso lado para nos guardar constantemente. Te agradecemos por eles, Senhor. Queremos pedir que o Senhor envie eles para estarem sempre ao nosso lado. E sobretudo, Pai, pedimos que o Senhor Jesus venha logo nos buscar, para nos libertar definitivamente, a nós e a eles, deste grande conflito entre o bem e o mal, para que eles venham também a descansar, Pai, pois a guerra tem sido tremenda e tão maior para eles, ou tão grande para eles quanto é para nós. E dá-nos a alegria, Pai, de estarmos livres da presença do pecado por toda a eternidade e gozarmos da vida eterna ao lado do Senhor, de Cristo Jesus, o Teu Santo Espírito e dos anjos que nos guardaram e dos mundos que o Senhor tem criado que não caíram. Ó Senhor, venha logo nos buscar. É o que nós te pedimos, Senhor, todos juntos em nome dEle, Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém.